Seja bem-vindo a mais um episódio do Desperta Leão, que tem o objetivo de ajudar a você a viver o seu chamado, realizar o seu propósito, cumprindo assim a missão que Deus colocou no seu coração. E no vídeo de hoje a gente quer compartilhar 3 dicas poderosas para você se preparar para viver o seu chamado. A primeira dica que a gente quer compartilhar é a preparação espiritual. Por quê? Porque é ela que vai direcionar muito as ações, as atividades, tudo aquilo que a gente vai fazer. Nós costumamos falar na missão que aquilo que eu não ganhar em oração, eu não vou conquistar no mundo físico. Então, as nossas orações, elas precisam chegar antes das nossas ações. E quando envolve essa questão do preparo espiritual, a gente não fala apenas orar, não que seja só isso orar, mas a gente fala também muito da questão de estar lendo a palavra, tendo uma vida devocional, tendo momentos de comunhão com irmãos que estão vivendo o seu chamado, que estão vivendo o seu propósito. Isso é muito importante, porque essa comunhão vai fortalecer o seu chamado, vai fortalecer a sua fé. E isso faz toda a diferença. Se relacionar com Cristo. Por quê? Porque muitas vezes, por conta das atividades, a gente acaba fazendo muita coisa mesmo, e deixa o principal de lado, que é o relacionamento com Cristo. Então, por isso que essa parte da preparação espiritual, ela é extremamente importante. Uma vida de oração, uma vida devocional, uma vida de intercessão, uma vida com a leitura da palavra. E é um relacionamento com os 3, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E você já deve ter visto eu falar em outro vídeo que no quarto com o Pai, na mesa com Jesus e nas ruas com o Espírito Santo, sempre tendo relacionamento e comunhão com os 3. Outra dica poderosa e importante é: tenha inteligência emocional. Essa é a parte mais difícil da missão. É tão importante essa parte, é por isso que nós sempre temos que olhar para Jesus, porque Jesus, ele soube gerir as suas emoções, ele soube lidar com as suas emoções. Por quê? Na caminhada, por onde a gente tem passado, muita gente está frustrada porque foi traída, foi abandonada, alguém pisou no pé, prometeram e não cumpriu. Então, na missão a gente vai ver muito disso, entendeu? A gente vai em algumas igrejas, vai em alguns lugares servir, e a gente sempre é bombardeado com fofoca, com as pessoas se abrindo. E se a gente não ter inteligência emocional, saber lidar com isso, a gente faz muita merda. Então, olha só, o próprio Jesus foi traído por pessoas que andou com ele muito tempo. Então ele foi traído. E ao invés de ele expulsar, ao invés de ele chutar o balde ou desistir da sua missão, não. Ele permaneceu. Ele foi aplaudido, e isso aqui está um perigo, um grande perigo, que é a bajulação. Então, nós somos aplaudidos, seremos reconhecidos por aquilo que fazemos, mas temos que cuidar, porque quem vive, de aprovação, em algum momento pode se perder na rejeição, na crítica. Então, por isso a importância de ter inteligência emocional. Jesus, ele foi aplaudido, mas as mesmas pessoas que aplaudiram ele, dias depois, semanas depois, meses depois, o vaiaram, o apedrejaram. Então, quem te aplaude pela frente pode te apunhalar pelas costas, e é necessário saber lidar com isso, com os aplausos e com as críticas. E é muito difícil, meu Deus, é difícil demais saber lidar com a crítica, saber lidar com a rejeição, saber lidar com a fofoca. Não é fácil. Por isso que é necessário uma vida
de intercessão, uma vida espiritual, uma vida de comunhão com Deus, para suportar e aprender a ter inteligência emocional para os aplausos, para as vaias. Por isso que é necessário, então, também ter inteligência emocional. E, para a gente finalizar as dicas de hoje, não menos importante, aprenda a gerir os recursos que estão em tuas mãos. Isso é muito importante. Por quê? Porque na parábola dos talentos fala que cada um ganhou uma quantidade de talentos segundo a sua capacidade. E o mais doido é que alguns multiplicaram, outro foi lá e enterrou. E muitas vezes nós enterramos aquilo que recebemos porque achamos que é muito pouco. Por conta da comparação, a gente acaba não sabendo lidar com as ferramentas que Deus colocou em nossas mãos. E nós recebemos muitas ferramentas. Temos dons, temos habilidades, aprendemos a fazer muitas coisas. E se a gente não souber lidar, não souber gerir isso, a gente pode enterrar. Por isso que muita gente acha que os recursos que nós recebemos é apenas o recurso financeiro. Mas não. Na missão, muitas vezes você não vai ganhar dinheiro, mas você vai ganhar um bem, você vai ganhar um item, você vai ganhar um utensílio, você vai ganhar um curso, um livro, roupas, enfim, são recursos. E saber administrar esses recursos faz toda a diferença. Tá? A própria palavra diz que Deus dá semente ao que semeia. Então nós também temos que aprender a semear, né, o recurso que recebemos e não apenas devorar as sementes. Por isso que aprender a gerir os recursos, aprender a administrar os recursos, faz toda a diferença, tanto na preparação como na execução do propósito, porque nós vimos muitos homens de Deus se perder pela ausência de recursos, né? Pela falta de recursos, acabar esmorecendo a fé, e outros se perderem na abundância dos recursos. Então é uma linha muito tênue. Aprender a gerir os recursos fará sim toda a diferença. Olha só, família. Então essas são as 3 dicas, né? Preparação espiritual, inteligência emocional e aprender a gerir os recursos. Se você estiver se preparando nessas 3 esferas, nessas 3 áreas, você vai ver que vai fazer toda a diferença na sua caminhada de fé. Nossa família, então não esqueça de deixar o seu like, curtir, compartilhar, comentar como foi para você, o que você aprendeu. Enfim, nos vemos no próximo episódio do Desperta Leão. E não se esqueça, metanoia, mentes que pensam, transforma história. Nossa família.